Fala pessoal, tudo bem? Vocês já ouviram falar sobre G0? G0, não estou falando sobre gravidade zero não. G0 é um conceito aí de um consultor geopolítico aí, fundador daquela casa de análise, né? Dizem que é a mais influência consultoria política do mundo, que só fala groselha, os negócios, pô, os papos furadaço, meu Deus. Mas esse cara, o Ian Bremmer, ele inventou um negócio chamado G0. G0 significa esse novo mundo sem um líder global e repleto de riscos que não podem ser antecipados com clareza, e isso está diretamente relacionado com o conceito de uma ordem internacional nova, ok? Eu vou explicar tudo em detalhes para vocês e como o que o cara falou sobre o Brasil na fala dele, que eu achei um balde de groselha, e o que eu acho que seria a melhor interpretação, ok? É claro que esses assuntos aí sobre geopolítica a gente mergulha profundamente no Manual 2023, que é um curso que eu criei especial para vocês, onde a gente estuda a realidade espiritual do final dos tempos, jogos de poder lá fora, como eles influenciam aqui, e também a questão da educação financeira fundamental, tá? Vale muito a pena. Além disso, fica o convite também para você que quer entender esses assuntos. Aí a gente tem uma série de livros maravilhosos sobre isso. O do Alexandre Costa sobre a Ordem Internacional Nova, não só esse aqui, mas o Brasil no contexto também da Ordem Internacional Nova. Esse aqui está com 50% de desconto, saindo de 55 por 27,45. Esse está com 52% de desconto, saindo de 55 por 26, tá? Aproveite aí. Claro, se você quiser um outro, fala, Daniel, me dá outra dica aí, lembrando que eu só dou dica de livro com as 3 características. Primeiro, mudou a minha vida. Segundo, vai mudar a sua vida. Terceiro, tá com no mínimo 50% de desconto. Então a gente tem aqui 52% de desconto. O Foro de São Paulo teve aí encontro agora no Brasil, um negócio que eles diziam que não existia, eles estão fazendo encontro por aqui, né? Então tá aí, esse livro tá com 52% de desconto, custa R$ 105, saindo por 50,35. Coisa de doido, tá? Então, links aí para vocês. Aproveitem. Vamos lá, pessoal. O título da matéria, que eu estou usando de referência, que eu vou deixar no primeiro link, no primeiro comentário fixado aqui embaixo, né? Com relação ao curso e os livros, o link está na descrição do vídeo aqui, tá? Primeiro link o curso, Manual 2023, segundo link os livros. Com relação ao nosso tema desse vídeo de agora, o título da matéria diz assim: uma ordem internacional nova está se formando, bem-vindo ao G0 e agradeça por ser brasileiro. Meu Deus. E aí a gente vai ver o que está em jogo nesse papo aí, né? Então, o negócio é uma entrevista, e na entrevista o cara fala assim: aí, Ian Bremmer, o dono da maior casa de análise de risco político do mundo, só fala coisa legal pra caramba, tudo certo. Você escreveu um livro um tempo atrás e lançou essa ideia do G0, que é um mundo sem uma liderança global, pouco mais de 10 anos. Esse conceito ainda está valendo? Ele falou, está valendo sim, né? Naquela época, esse conceito ele estava sendo colocado para frente, mas ele não tinha ainda se concretizado. Agora ele está se concretizando. E ele diz que, né, quando acontece uma grande crise, tipo o segundo grande conflito mundial, o poder muda rapidamente e totalmente, né? Algumas antigas instituições deixam de existir, são criadas novas instituições que se alinham com um novo equilíbrio do poder. Então ele vai dizer que no segundo grande conflito mundial, os Estados Unidos saíram como vitoriosos, claro, e que por isso criaram instituições para poder representar esse seu poder ou perpetuar esse seu poder. Como, por exemplo, Bretton Woods, né, o Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, tudo feito com o capital próprio norte-americano, com as prioridades norte-americanas e com os amigos norte-americanos, né? E aí o que a gente vê é que hoje você vê todas essas instituições existindo ainda, mas elas são instituições que refletem um mundo que não existe mais. O mundo de 1955, o mundo de 1945, dos anos 50, 60, só que com o tempo, diz o Ian Bremmer, a natureza do poder ela vai mudando. Só que as instituições ela não conseguem acompanhar essa mudança. Isso leva a uma situação em que, em determinado momento, a lacuna entre o que a instituição se propunha fazer e a realidade totalmente diferente, essa lacuna fica tão grande que acaba acontecendo não uma recessão econômica, mas uma recessão
geopolítica. Isso é muito interessante, esse conceito dele de recessão geopolítica, né? E ele diz que, assim como a economia tem ciclos de expansão e de queda, ele diz que a geopolítica também tem. Na geopolítica, o problema é que na geopolítica esses ciclos são muito longos e as pessoas às vezes não percebem enquanto ele acontece. É claro que a gente tem um livro muito importante sobre isso, que é esse novo aqui do Ray Dalio, né? A gente já falou a beça sobre isso aqui, né? Princípios para uma ordem mundial em transformação, porque as nações prosperam e fracassam, tá? Esse livro você não vai encontrar na minha livraria, muito provavelmente, tá? Aí depois, se você quiser adquirir, você dá uma olhada aí por conta própria. Então, o que ele está dizendo? Nós estamos vivendo um ciclo de recessão, mas não econômica, geopolítica, né? Na geopolítica, esses ciclos são muito longos, as pessoas às vezes não percebem. Na opinião do Ian Bremmer, nesse momento a gente está numa recessão geopolítica e por isso as instituições que existem não mais refletem o equilíbrio do poder de hoje. As instituições estão desmoronando. Então ele diz que está vendo, o mundo hoje está contemplando a criação de novas instituições que refletem esse novo sistema de poder. E aí o entrevistador pergunta, mas que instituições são essas? Ele vai dizer que essas instituições elas atuam em 3 áreas diferentes: segurança, economia e tecnologia. No caso da segurança, ela é dominada pelos Estados Unidos e pelos seus aliados, né? O país poderoso. Os Estados Unidos gasta mais do que todos os outros 10 países juntos em segurança, e a maioria desses outros 10 países juntos que mais gastam em segurança são parceiros ou aliados dos Estados Unidos. Então, hoje os Estados Unidos continuam sendo o único país que realmente consegue projetar o seu poder dentro desse sistema de segurança global, o que significa que, por incrível que pareça, a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, está ficando cada vez mais forte e os G7 toda vez têm que falar sobre esse tema de segurança, né? Agora, na ordem econômica está acontecendo algo diferente. Se na segurança os Estados Unidos ainda são superpotência isolada, na questão econômica o mundo já está ficando muito mais multifacetado ou multipolar, aquele sul global chegando, não é mais um mundo unipolar, né? Só que tem uma terceira ordem, um terceiro nível, que é uma ordem digital, né? Então aí você tem aquelas grandes empresas de tecnologia ganhando muito poder, inclusive você pode entender isso muito bem no livro A Tirania das Big Tech, do Josh Hawley, senador norte-americano. 52% de desconto, o livro custa R$70, saindo por R$33,55, vale muito a pena. Segundo link aqui embaixo. Primeiro link o curso, segundo link os livros. Então, a gente não, nesse caso, na ordem digital, a gente não fala de governos, a gente está falando aqui de nenhuma instituição global que existe para regulamentar essas empresas. As empresas de tecnologia elas querem se autorregular, né? E os europeus estão tentando criar uma espécie de quadro regulatório, por exemplo, a inteligência artificial. Os americanos estão um pouco atrás, né? Lá em Pequim eles têm um nível também de controle muito forte, é tudo muito novo e ele diz que não sabe como é que vai ser essa ordem dentro da tecnologia. Você que acompanha meu canal sabe, a gente está mostrando que os grandes especialistas do mundo estão falando sobre isso. Fiz vídeos, artigos da Gazeta do Povo, palestra, fiz um monte de coisa sobre isso, mostrando, por exemplo, 2 grandes magnatas da tecnologia, o executivo do Google X, Mo Gaudat, e também o Geoffrey Hinton, que é considerado o padrinho da inteligência artificial, mostrando que isso aí pode levar ao fim da humanidade quando a inteligência artificial se tornar 1 bilhão de vezes mais inteligente que o homem, né? E aí, no meio dessa palestra, o Ian Bremmer, ele também traz o conceito de de-risking. O que é de-risking, né? É baixar o risco. E aí o Ian Bremmer vai dizer, esse negócio de de-risking é um conceito meio perigoso quando a gente fala, por exemplo, de semicondutores. Por quê? Aí que ele diz que tem uma grande encrenca que pode acontecer. Existe uma estratégia dos Estados Unidos de contenção. Em que sentido? Os americanos estão tentando manter Pequim atrasada em relação à corrida tecnológica, impedindo que os semicondutores taiwaneses sejam vendidos para Pequim, né? Então eles estão interferindo nesse status quo do país para tentar fazer ali uma hindrance, né? Segurar, manter, restringir o avanço tecnológico lá de Pequim. E isso está tornando aí cada vez mais provável uma disputa dos Estados Unidos com o Dragão do Oriente, Pequim, por causa do território taiwanês e dos seus microchips lá, né? Então isso aí com certeza eles não vão aceitar, pode dar uma encrenca grande. Isso tem a ver com essa ordem internacional nova que está sendo desenhada. Além disso, a gente tem ali
O entrevistador perguntou, você acha que existe uma recessão na globalização hoje? Ele falou assim, quando você está numa recessão geopolítica, os principais riscos são geopolíticos, né? Não econômicos. Ele disse que é o que está acontecendo agora. Ele falou que quando ele fundou a sua casa de análise de risco político, que é a Eurásia, 25 anos atrás, ele dizia, né, que eles falavam sobre risco país, mercado emergente e tal, mas ele falou que o ambiente global não estava prejudicado pela geopolítica, né? O ambiente global estava sendo, pelo contrário, estabilizado pela geopolítica 25 anos atrás. Só que hoje, o maior risco global vem exatamente da geopolítica. Por isso que é importante você entender esse tipo de assunto. E não é por outro motivo que eu escrevi livro como esse aqui, A Beira do Abismo, Geopolítica, Globalismo e Fim do Mundo, que eu acho que dá de 10-0 no que esses caras estão falando aí do que está para acontecer no futuro, ok? Segundo o link aqui embaixo você acessa o A Beira do Abismo também. Tá vindo livro novo aí, aguarda, tá chegando, tá? Eu chamo de A Beira do Abismo 2, que vai mudar completamente o seu entendimento do mundo ao seu redor, né? E aí a parte que fica uma groselha, a entrevista, é quando o entrevistador perguntou para o Ian Bremmer qual é a sua posição, a sua interpretação da posição do Brasil nesse cenário. Ele falou, tem 3 ordens, né? A segurança, economia e tecnologia. Do lado da segurança, o Brasil não tem importância nenhuma. Do lado da segurança e geopolítico, né? Felizmente, a América do Sul não é uma área geopoliticamente interessante. Pô, pelo amor de Deus. Se ele está falando em força bélica, realmente, né, o Brasil e a América do Sul não estão muito aí. Mas geopolítica, geo é terra. Se a gente está falando de terra, a gente está falando de recurso natural, riquezas naturais, não só riquezas naturais, eu vou vender esse minério e vou ganhar bilhões. Não. Alimento, commodity, comida, energia. É óbvio que nesse cenário o Brasil é altissimamente importante. O Brasil, nesse sentido, é o país mais rico do mundo, é o único país no mundo que tem condição de garantir a segurança energética da Europa e a segurança alimentar do mundo inteiro. Como é que não tem importância? Ele está fazendo papel de bobo, né? Pô, pelo amor de Deus, né? Aí ele diz, não, na economia o Brasil está numa posição muito boa, tem um mercado muito grande, todo mundo quer ter acesso ao mercado brasileiro, o Brasil é grande o suficiente para ter uma capacidade de fazer negócio com todo mundo, tem um bom relacionamento com os europeus, com os Estados Unidos, muito fácil para o Brasil trabalhar com Pequim, com Tóquio, né, com os países lá do Oriente. Agora, na ordem digital, o Brasil está com desempenho muito fraco, é uma grande oportunidade perdida e tal, periri pororó. Botou o Brasil como se fosse um somebody, entendeu? Uma coisa sem importância. Vejam aqui, na minha opinião, um grande processo de desinformação. O que eles não querem é que o brasileiro perceba a quantidade de riqueza que nós temos e da nossa enorme importância geopolítica, porque geo é terra. E a terra, nossa terra é a terra mais importante do planeta Terra hoje. E quem falou isso não foram os brasileiros, nem fui eu, foi a diretora-geral da Organização Mundial do Comércio, que veio ao Brasil em abril de 2022 e saiu daqui dizendo que sem a agricultura brasileira, o mundo não sobrevive. A sobrevivência do mundo está nas mãos do Brasil. Vejam a importância de você entender a geopolítica e vejam a importância de você entender para onde está indo essa ordem internacional nova. Sentiu o nível de desinformação dos analistas oficiais do que realmente está acontecendo? É claro que você vai entender muito mais sobre isso em livros como esse, A Beira do Abismo, Geopolítica, Globalismo e Fim do Mundo, e também lá no Manual 2023, primeiro link aqui embaixo o curso, segundo link aqui embaixo os livros. Vem estudar conosco, muita gente chegando aí, vale muito a pena, conteúdo vitalício, vai estudar conosco até o fim do ano. Jogos de poder lá fora e como influencia aqui dentro, como você se prepara, a realidade espiritual do final dos tempos, educação financeira, e é claro que eu sempre faço o meu trabalho com 3 vertentes, 3 propósitos, 3 objetivos. Primeiro, falar para você a informação que não está sendo falada. Segundo, falar para você as coisas antes delas acontecerem. Isso tudo, ponto 3, para você poder se preparar, ok? Queridos, forte abraço, fique com Deus, amém, todas as coisas retém que é bom. Me diz o que você achou dessa entrevista que a gente comentou. Coloca o teu comentário aqui embaixo. Um abraço, valeu.